Bom dia, comunidade viva, tudo bem? Cá estamos, mais um domingo. E espero que esteja tudo bem na sua casa. Espero que você possa separar esse momento para adorar com a gente. A gente escolheu tanta músicas tão lindas, de completa adoração a Deus. E a gente queria te convidar para que a gente possa unir aí, a gente cantando aqui no teatro, no nosso ambiente, no nosso local, e que você possa ir em casa, sentado na mesa de café, no sofá ou até na sua cama, possa cantar e adorar com a gente. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos, Senhor. Lhe agradecemos porque em meio a tanto barulho, tanta coisa acontecendo no mundo, na nossa cidade, no nosso país, o Senhor tem permanecido fiel, o Senhor tem permanecido conosco, Senhor, cuidando de nós, Senhor, ao nosso lado. E mesmo quando a infidelidade é nossa, o Senhor permanece fiel, Senhor. Então, Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, e lhe pedir, esteja com a gente, Senhor, receba a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa oferta de amor, de tempo, de dedicação a Ti, Senhor, mesmo que falha, mesmo que pequena, mas receba, Pai, porque aquilo que temos, Senhor, é aquilo que conseguimos fazer para Ti e não é nada comparado ao sacrifício que foi feito por nós, Senhor. Continua conosco, Senhor, nos dá um domingo, Senhor, na Tua presença, onde que a gente possa Te adorar e se alegrar juntos, Senhor, mesmo distante. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado com você, se eu pudesse imaginar o que iria ver face a face junto a você, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Esse você sabe, bora cantar junto? Tua presença.
tua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu cantarei. Então eu cantarei, eu louvarei. Então eu louvarei, me renderei. E então me renderei totalmente a ti. De novo. E então eu cantarei, então eu louvarei, e então me renderei totalmente a ti. Ele é bem-vindo, não é? Então, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara. Esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Essa última é com vocês, hein?
tua glória, Senhor. Amém, amém, amém. E a comunidade viva, tudo bem? Meu nome é Augusto, sou vice-presidente. Finalmente chegou o grande dia de falar para vocês que domingo que vem, dia 16, retornaremos aos nossos encontros presenciais no Teatro Manauara, às 10 horas da manhã, com a nossa reunião de louvores e culto. Importante falar que nesse domingo de retorno não teremos programação para as crianças, mas todas as crianças serão muito bem-vindas. A programação será apenas de 1 hora por conta de regras governamentais de segurança. Pessoas de riscos podem ficar tranquilas, pois nossa programação será híbrida, presenciais e por transmissão. Importante salientar que todas as pessoas que estão nos vendo agora estão convidadas a presenciar a nossa reunião no teatro. A todos, eu desejo um excelente domingo e continue conosco com a nossa programação. Muito obrigado. Se a gente parar para perguntar para qualquer um de nós, como é que foi na pandemia, como foi esse momento de distanciamento, como tem sido, cada um tem uma história para comentar, para falar. E eu queria que pudesse, de alguma forma, compartilhar esse texto com vocês, que ele está em 1 Josué 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas duas músicas, elas tratam um pouco de como nós possamos estar nos sentindo nesse momento. E ela fala sobre a tempestade e depois ela coloca nas letras, nas palavras, o que nós podemos fazer para agradecer a Deus. Eu te convido a adorar e a cantar com a gente. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em
pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo em verdade. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço
querido Jesus. Bom dia, comunidade viva, eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu tô aqui para o nosso giro de notícias, o nosso momento de atualização sobre o que a comunidade viva tem feito e as pessoas que nós temos ajudado. Nós tivemos a oportunidade de ajudar o Abrigo Oásis. Lá existem famílias venezuelanas cadastradas, então nós ajudamos com 20 cestas básicas. Também tivemos a oportunidade, através da Simara, que é membro da comunidade viva, ajudar 3 famílias que estavam passando por necessidade. Então nós doamos cestas básicas e produtos de limpeza e higiene pessoal. Também tivemos a oportunidade de ajudar o abrigo Janel Doyle. O Janel já é um parceiro da comunidade viva, então todo mês parte dos nossos recursos vai para o Janel Doyle. Mas essa semana o Janel passou por uma situação bem atípica. Parte do telhado do abrigo estava comprometido e causando riscos assim para as crianças que moram lá. Então nós, como comunidade viva, decidimos ajudar para a reforma desse telhado. Quero te dizer que a comunidade viva continua sinalizando o reino e que nada disso seria possível sem você. Muito obrigada por toda a ajuda. Um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo giro de notícias. Bom dia, comunidade dos Kids. Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi a semana? Foi boa? Hoje a tia Aline vai contar uma história bem legal. E eu vou contar na própria Bíblia aqui, ó, porque ela é bem curtinha. Só que eu vou fazer um desafio. Eu vou contar a história aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer um barquinho. A Liz vai ensinar os bonequinhos. E eu quero que vocês contem pro pai de vocês a historinha de hoje. Ok? Desafio aceito? Vamos lá! A historinha eu vou ler aqui da Bíblia, ó, na íntegra, tá? Ela pode ser encontrada em 3 livros. Tanto em Mateus 8, do 23 ao 27, como em Lucas 8, do 22 ao 25, como em Marcos 4, de 35 ao 41. Eu vou ler em Lucas, que é curtinha, e aí dá tempo da gente aprender a fazer o barco, os bonequinhos, contar a história, ainda dá tempo de contar pro papai e pra mamãe, ok? Então, bora lá. Num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Quem falou isso foi Jesus, tá? Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, pereceremos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água e tudo cessou. E fez bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? Essa historinha, ela nos ensina muita coisa, principalmente em relação à nossa confiança em Deus. Essa tempestade pode ser várias coisas que pode estar acontecendo com a gente. E aí a gente fica, sabe, assombrado com o que está acontecendo e deixa de enxergar que Deus pode agir ali e, sabe, acalmar o nosso coração. A gente fica agitado, tumultuado. E ela ensina muito a respeito disso, pra gente aprender a se acalmar. Jesus fala pra gente: cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé de que Ele tá lá, de que Ele pode resolver, de que Ele pode todas as coisas? Ou a gente tem que realmente passar por aquilo, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. E isso é muito importante a gente aprender. Porque a gente pode passar por qualquer coisa e nada pode abalar nossa fé, ok? Então, agora vai lá a minha proposta. A gente vai fazer o nosso barquinho e a gente vai contar a historinha como se estivesse de fato acontecendo. A Liz Fernando tá fazendo os bonequinhos aqui, ó, de madeira. E aí, de madeira não, de papelão. E a tia Aline sugere que vocês façam também. Pode usar folha de ofício. Eu vou fazer o nosso barco
com a própria folha que eu anotei aqui, pra gente não gastar papel. Lembra que a gente não pode ficar fazendo muito lixo? Então, bora lá. A gente vai fazer o nosso barquinho. Bora lá. Como é que faz o barquinho? Dobra 1, dobra 2. É assim, bicho? Segundo a Fernanda, não é assim, não. É assim, ó. Dobra ao meio. Dobrou ao meio? Agora sim. Uma aba, já? Uma aba. Outra aba. Vira essa outra aba. Ó, tá vendo? Aqui. Dobra as pontas. Dobra a outra ponta. Dobra ao meio. Aqui. Rasgou, meu. Aqui. Abre esse barco. Abre aqui e pronto, fica um barquinho. Prontinho. Prontinho. Agora, a gente vai atrás de uma bacia para eu colocar dentro e a gente vai ver como é que foi essa tempestade. Esse aqui é o nosso mar que vai acontecer, ó, tempestade dentro dele. Vou colocar um pouquinho de corante para ficar mais legal, mas não precisa, né? Só para ficar mais real, tá bom? Bora lá fazer nossa história ficar real. Aqui, ó, eu peguei o nosso mar. Coloquei um pouquinho de corante azul para ficar mais próximo do mar real. E aí, agora depois do mar feito, a gente vai deixar ele de lado, ó. E aí a gente vai fazer o nosso barco. Um pouquinho maior, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Como é que a gente vai fazer o nosso barco? Ó, dobra o papel no meio, eu cortei um maiorzinho, ó. Dobra o papel ao meio, ok? Dobra uma orelhinha. Dobra a outra, vai lá fazendo passo a passo. Pede ajuda do papai e da mamãe que vai dar tudo certo. Dobra uma orelha. Dobra outra orelha. E a lista ali na produção do boneco. Dobra uma parte, dobra a outra pontinha. Ó. Vai virar um barco. Virou um chapéu, mas aí o que a gente faz? A gente dobra o outro lado. Dobra o outro, né? E aí, ó, tcharam, virou um barquinho. Aí vocês podem decorar o barquinho. Vou colocar aqui, ó, a grande... Amor, pronto. Decora o barquinho do jeito que vocês querem, porque o barquinho é de vocês, né? Viu? 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 Agora a gente vai pegar o bonequinho que a Liz Fernanda fez. Oi, galerinha pequena, aqui é a Liz. Eu vou ensinar como fazer um boneco desses aqui. Esse aqui é que eu tô mostrando. Primeiro você faz o contorno do seu bonequinho. Aí você faz as mãos. Pronto. Aí depois você pinta. Agora sim, bonequinhos prontos, ó. Jesus, um discípulo, Pedro e um outro aqui, que era baixinho. Aí, ó, Jesus estava dormindo lá na popa do barco. Ele tá com o olho aberto aqui, mas faz de conta que ele tá dormindo, tá? Aí, ó, enquanto ele tava dormindo, os discípulos estavam lá, né? Tal, conversando, papapá. Jesus dormindo. Dormindo aqui de boa.
E aí, de repente, o que aconteceu? Deu um travesseiro aqui para Jesus. Travesseiro. O travesseiro é muito pesado. Travesseirinho aqui para Jesus. Estava dormindo de boa. De repente, minha gente, começou uma grande tempestade. Vai, Liz, bota o ventilador aí. Aí, ó. Todo mundo desesperado. Aí, ei, Jesus, não te importa que a gente vai morrer, Jesus. E aí ele acordou furioso. Quem é que fica chateado quando acordam ele? O Jesus era assim, ó, ficou chateado. E aí ele falou assim, ei, água, te aquieta. Ei, vento, te aquieta. E sabe o que aconteceu? Tudo ficou calminho de novo. E os discípulos ficaram admirados e falaram, quem é esse que até o vento, até o mar se acalma com ele? E eles ficaram maravilhados como Jesus tem poder até sobre a natureza, de tudo, de todas as coisas. Por isso que eu digo, a gente não pode se atemorizar, a gente tem que entregar diante de Deus todos os nossos pedidos, tudo aquilo que está deixando a gente ansioso e aprender a descansar, ok? Então a gente vai lá aprender o versículo de hoje para lembrar naquela situação, ó, aqui eles já estão de boa, ó, que Jesus diz pra gente, acalma esse coração, tenha fé, ok? E aí eu quero que vocês contem pro papai e a mamãe e depois eu quero ver o resultado da historinha de vocês contada por vocês, ok? Dizer que és for
dizer que és formoso. A última é com vocês também. Eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou fraco, me derramar, dizer que és formoso. Bom dia a todos, bom dia você que está nos acompanhando nessa manhã aqui na nossa série de mensagens da Comunidade Viva. É um prazer estar aqui com vocês e trazer um pouco do que Deus tocou no meu coração para falar hoje. Semana passada a gente deu início à série, que o título dela é até engraçado, é pontinho, 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 vírgula, mais Deus. Não, ainda não é um ponto final. Quem vai dar o ponto final na nossa trajetória, quem vai dar o ponto final na nossa história ou na história da nossa cidade é Deus. E é sobre isso que a gente quer continuar tratando hoje. Semana passada, Paulo Gilson falou de uma abordagem mais pessoal, mais individual, quando Deus intervém nas questões da nossa vida, do nosso cotidiano. E hoje eu queria falar com a gente sobre uma perspectiva um pouco mais ampliada, assim, sobre um olhar um pouquinho maior, que é a perspectiva da cidade. E antes de entrar realmente na palestra, eu queria só delimitar sobre o que a gente está falando. Porque quando eu falo cidade, eu não estou me referindo apenas à nossa divisão geográfica, no caso a gente Manaus. Mas cidade é uma forma de dizer esse conjunto de pessoas, esse conglomerado de pessoas que se reúnem em torno de um lugar, de uma localidade, e aí você pode ler por cidade o seu bairro, você pode ler por cidade uma vila, até a própria cidade de Manaus, uma nação, dependendo do contexto que a gente estiver falando, ela é um local de proteção. Imagina você, aqueles seres humanos, nossos ancestrais mais antigos, lá pelos anos de 900 a.C., 600 a.C., que eles construíam cidades, eram cidades edificadas para que numa guerra, numa possível tragédia, as pessoas se reuniam ali naquela localidade, naquela cidade, fechavam os portões e se protegiam. Então o conceito de cidade é um lugar que vai trazer proteção. É um lugar também de estabilidade, porque pensa você que num contexto mais rural, cada um planta para comer. E aí esse mês eu colhi e comi. No mês seguinte eu tive algum problema na minha plantação e não tenho o que comer. E aí eu vou recorrer à cidade, ou seja, àquelas pessoas que têm o que comer, e a gente vai fazer alguma troca desses alimentos. Pode ser paga ou pode ser doada, não é? O conceito é esse, de dar uma estabilidade para um coletivo. Um mês alguém tem mais, no outro alguém tem menos, e aí sempre vai ter essa troca. Então a cidade é esse lugar que a gente se encontra e um serve o outro. Acontece que as cidades foram evoluindo, as civilizações foram evoluindo, e agora a gente vive num contexto que eu não preciso plantar para comer. Eu chego no supermercado e compro. Eu não preciso caçar ou criar animais para comer uma carne. Se você gosta de carne como eu e uma moçadinha aí que a gente tem na Comunidade Viva, que a gente se reúne fazer o churrasco entre amigos, por exemplo, como a gente faria se dependesse só da nossa criação, da nossa caça? Ia ser talvez um evento diferenciado, né? Que na realidade acontecia. Se você for, por exemplo, numa realidade mais isolada nossa aqui do Amazonas, você vê comunidades que se reúnem em torno de uma caça. Eu já tive o privilégio de participar de um dia numa comunidade ribeirinha, onde a gente chegou lá para fazer um
um trabalho, uma missão, e alguém tinha matado um veado. E nossa, foi uma carne deliciosa, e ali a gente cozinhou e preparou, e muitas pessoas se reuniram ao redor, porque até para conservar não tem como, não tinha eletricidade. Então não tinha como guardar na geladeira, como a gente faz. No máximo o que eles fazem é salgar a carne para conservar por mais um tempo. Então normalmente o que eles fazem é a troca. Um dia um pegou um animal um pouco maior, divide com outro, que no outro dia vai pegar o animal e vai... Então as cidades servem de proteção, de estabilidade e de segurança. Num contexto de guerras, as pessoas, os camponeses, vinham e entravam na cidade para se proteger da outra nação ou do outro país que estava guerreando. Então a cidade é esse lugar de proteção, de segurança, de estabilidade. Então, tendo delimitado o que eu estou falando por cidade, eu quero falar de um outro conceito que a gente vai conversar hoje, que é sobre a misericórdia de Deus. Porque a gente muitas vezes é tentado a acreditar que a misericórdia de Deus é um negócio assim que Deus é meio passivo, sabe? Em que ele vê a gente e olha, o Ulisson precisa de uma punição, ele merece ser castigado. E aí, como ele é misericordioso, ele não faz porque ele tem misericórdia e não pune, ou não castiga, ou não faz justiça. Só que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, de graça, de misericórdia e justiça. E ele, eu acho que só ele consegue juntar todos esses atributos em sua ação. Então, misericórdia de Deus não é esse negócio passivo em que Deus vê e fala assim, não, eu não vou mandar não o castigo dele, eu não vou corrigi-lo não, porque eu sou misericordioso. E não é assim que Deus age. Pelo contrário, quando Deus toma uma ação, e aliás, até a gente tem na Escritura isso, que Deus pune a quem Ele ama e castiga quem tem por filho. Então, o interesse de Deus ao intervir na nossa vida, sendo individual ou seja coletiva, para nos punir ou para nos castigar, sempre é com amor, sempre é com graça e misericórdia. Mas Ele faz, Ele toma a ação. E aí, para a gente exemplificar, a gente poderia ir lá para a cidade de Sodoma e Gomorra, em que Deus preanuncia a destruição de Sodoma e Gomorra e antes Ele conversa com Abraão e na conversa eles resgatam Ló da cidade, da destruição. Ele vai lá e resgata Ló e não deixa de punir a cidade para que as ações daquela cidade fossem interrompidas. Porque a Escritura diz que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou num ponto que estava insustentável. Então era preciso um freio. E aí a destruição daquela cidade foi um freio para que as demais populações sejam preservadas, para que as pessoas sejam preservadas, né? Eu não posso fazer e agir do jeito que eu bem entender quando essa minha liberdade interfere na vida do outro. Então eu tenho a minha liberdade, eu sou livre, mas quando eu começo a prejudicar o outro, cessa a minha liberdade. Então Deus intervém quando necessário para cessar esse prejuízo ao outro, quando Ele acha necessário. Tem outras vezes que Deus decide intervir com graça, poupando. Não que a destruição não tenha graça, mas Deus às vezes decide não dar a punição que a gente precisa ou que a cidade precisa. A gente pode ir, por exemplo, de Nínive, por exemplo, que Deus manda Jonas a contragosto ir até Nínive e naquela geração ali, naquele momento, a cidade foi poupada, a cidade foi alvo da misericórdia de Deus, da graça de Deus e, por que não, da justiça. Deus fez a sua justiça, que é diferente da nossa justiça. O nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus. Na realidade, Deus não tem senso de justiça, nós temos da justiça de Deus. Então, nosso senso de justiça é diferente da justiça de Deus. A gente também podia citar como exemplo a história de Neemias, quando Deus mobiliza o coração de Neemias e leva Neemias a voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. E não só isso, ele mobiliza o coração de Artaxerxes e ele
envia recursos e libera Neemias do seu serviço no palácio para que ele fosse até Jerusalém, para que ele fizesse esse primeiro trabalho de reconstrução da cidade. Então a gente podia falar inúmeros exemplos onde Deus intervém num contexto de cidade. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, na história, e dizer que Deus está sempre interessado nas nossas cidades. E, aliás, o plano de Deus sempre foi para as cidades. A gente vai ter a narrativa bíblica, eu não vou para antes, mas a partir de Abraão. Deus encontra Abrão de Ur dos Caldeus. Deus o encontra com seu pai em Harã, e aí mobiliza o coração de Abrão, fala com Abrão, e Abrão eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E ali Deus começa a pôr em ação um plano de salvação das cidades, das nações da terra. Não é uma história para o povo de Israel, não é uma história dos hebreus apenas. É uma história da população mundial, que através de Abrão, depois Abraão, depois Jacó, que virou Israel, e através do povo de Israel, as nações da terra fossem abençoadas. Que, aliás, através dessa linhagem, dessa descendência que veio o Messias. E ele veio com a proposta de abençoar as nações. A gente vai chegar lá, mas só para fazer a narrativa histórica Deus chama Abrão, inicia um processo com ele, inicia uma jornada com Abrão que vai sendo transferida de geração em geração. A gente vai chegar em Moisés. Moisés é mais um exemplo de Deus intervindo numa nação. Filho de Jacó, José, havia ido para o Egito, havia sido vendido ao Egito como escravo, mas ali no Egito ele ascendeu e chegou numa posição de governante, ali, uma posição que ele era muito amado por Faraó, era o segundo no Egito. E por causa de uma grande fome mundial, a família de José foi levada para o Egito. E a partir dali Jacó, e agora já chamado Israel, né? Israel, com toda a sua descendência, entra no Egito e passam a morar no Egito. Acontece que José morre, o faraó que amava José morre, outro faraó ascende, e esse outro faraó começa a ter medo dos hebreus, medo da nação de Israel. E ele escraviza todos os hebreus. Passa-se um tempo, um bom tempo, uma longa jornada em que o povo hebreu era escravo no Egito. Deus levanta Moisés para resgatar o seu povo do Egito e conduzi-lo de volta para Canaã, terra que Deus havia prometido a Abraão. E aí existe toda a narrativa de Moisés, que com intervenção divina retira o povo do Egito e leva no rumo a Canaã. A gente não vai entrar em detalhes para a gente conseguir caminhar. Entra na história Josué, que consegue adentrar em Canaã após 40 anos de deserto. E a partir dali, a nação de Israel passa a ter uma localização geográfica. A partir dali, eles conquistam terras e conquistam um território, né? E dividem entre as tribos. E a nação de Israel é poderosa. Porém, esse povo que outrora aprendeu a andar com Deus, aprendeu a adorar a Deus e a servir a Deus, já depois do período do deserto, esse povo volta e começa a se desviar dos caminhos de Deus, a flertar com outros deuses, com outras nações e pedir um rei. E essa nação agora olhava para as outras nações e dizia: nós precisamos de rei, porque todo mundo tem rei. E Deus olha lá de cima: mas vocês não são todo mundo. Deus olha lá de cima e diz assim: não, mas o meu plano para vocês não é que vocês tenham um rei. E de tanto o povo insistir, Deus fala: tá bom, eu vou enviar um rei. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de Israel. E esse rei vai ser o rei de
Na época, Samuel era o sacerdote e Deus diz a Samuel, eles querem um rei, dê um rei a eles. E a gente entra no período dos reis, com Saul, depois Davi, aí Salomão e por aí vai, os reis de Israel. Acontece que o povo tinha esses altos e baixos. Na sua história como nação, o povo amava a Deus e cumpria a vontade de Deus e era bem-sucedido. E aí depois esse povo começava a flertar com outras nações, a querer outros deuses para si, a se esquecer dos feitos de Deus na sua nação. E é aí que entra os profetas na história. Os profetas serviam para corrigir essa jornada, corrigir as ações do povo. Deus permitiu reis, e os reis, por diversas vezes, centenas de vezes, conduziam o povo para um caminho que não era a vontade de Deus, para um caminho que não era do plano original de Deus, de abençoar as nações. E aí os profetas vinham e tentavam corrigir e prenunciavam destruição de Jerusalém, prenunciavam o destino desse povo se não se voltassem para o Deus deles. E aí que a gente vai entrar na história com Jeremias. Para você ter uma ideia de Jeremias, Jeremias passa por diversos reis. Ele é profeta em Judá e vários reis passam durante a sua peregrinação. Jeremias era um cara que ele foi até conhecido como profeta chorão, porque ele era um intercessor. Jeremias chorava, clamava pela sua nação. E o que eu acho mais brilhante e mais lindo em Jeremias é que, de um lado, ele olhava para os reis e denunciava o pecado, denunciava a iniquidade do palácio, do povo. E Jeremias estava com essa voz profética e denunciando o erro do povo. Por outro lado, ele se olhava para o Deus e olhava, Deus, perdoa-nos, porque nós estamos pecando contra ti. Deus, nos perdoa. Jeremias podia orar e dizer assim, perdoa eles, Deus, porque eles não sabem o que estão fazendo, porque eles são errados, porque eles estão... Não, Jeremias olhava e, como meus amigos pentecostais gostam de falar, Jeremias se colocava na brecha, se colocava no onde está o erro, e aí onde está o pecado, e aí ele orava para Deus, não assim, eles pecaram, mas dizia, nós pecamos. Jeremias se colocava diante de Deus na brecha pela sua nação e dizia, Deus, nós pecamos. E por isso ele é conhecido como profeta chorão, porque ele chorava pelo povo. Inclusive o livro de Lamentações é dele, né? Lamentações de Jeremias. Não só o livro de Jeremias é atribuído a ele, como Lamentações de Jeremias, e algumas tradições dão a autoria dos livros de reis a Jeremias também, para você ver a importância que esse profeta teve na nação de Israel. Então, para você entender a profecia ou a palavra de Jeremias, a gente vai ler Jeremias 4, de 1 a 3, para você entender o teor, o conteúdo da acusação de Jeremias. Essa é só uma parte, é só um pedaço. Jeremias 4, de 1 a 3, diz assim: Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão, assim diz o Senhor, ao povo de Judá e de Jerusalém. Lavrem seus campos não arados e não semeiem entre os espinhos. Então esse era o conteúdo da palavra de Jeremias. Jeremias o tempo todo chamando o povo de volta para o seu Deus, chamando os reis a arrependimento e a mudança de rota, a correção de rota. Mas infelizmente tudo o que Jeremias estava anunciando
pré-anunciando como consequências da infidelidade do seu povo aconteceu. E Jerusalém foi para o exílio, Jerusalém foi tomada pela Babilônia, foi destruída e todo o seu povo, ou grande parte do seu povo, foi levado para o cativeiro babilônico. E aí Jeremias entra numa outra parte da sua história. Primeiro, ele estava falando para os seus em sua terra. Agora, ele que não havia sido exilado, fala para os que foram ao exílio. E aí ele fala, escreve com uma dor no coração, com um amor, com uma graça por aquele povo que outrora foram infiel a Deus. Mas ele se compadece desse povo e aí ele vem com uma palavra de esperança, ele vem com uma palavra de ânimo para aquele povo. E não deixa de ser também uma palavra de instrução. A gente vai ler agora Jeremias 29, vê que é uma longa jornada. Jeremias estava denunciando, acontece de o que ele estava pronunciando, o povo vai para o exílio na Babilônia, inclusive com Nabucodonosor, Deus falando assim, eu usei o meu servo Nabucodonosor para levá-los para a Babilônia. Uma outra nação pagã serviu a Deus no seu propósito. Por isso Deus chama assim Nabucodonosor de meu servo, porque ele usou a cidade para levar toda Judá em cativeiro, destruir, e aquilo fazia parte de um propósito maior de Deus, de retomada da sua nação para si. É um movimento de justiça, é um movimento de misericórdia de Deus, porque ele podia destruir aquela nação e começar tudo de novo com outro povo, mas Deus tinha um plano para aquela nação e tinha uma promessa, uma aliança feita com Abraão lá atrás. E como promessa, como aliança, Deus sempre honra as suas alianças. Então ele fez isso, que você pode pensar assim, mas que mal, horrível. Essa cidade foi destruída, esse povo foi servir de escravo na outra nação, lá na Babilônia, uma nação pagã. Mas isso foi um ato de pura misericórdia de Deus, de trazer o seu povo de volta para si, de buscar a reconciliação. E olha o que Jeremias escreve para esses exilados. Lá no 29, a gente vai ler a partir do 4. Do 4 ao 14. 4 começa assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Isso é maravilhoso, isso é lindo, é Deus indo em direção ao seu povo, intervindo naquela nação, com castigo, com uma punição, sim, mas com graça,
com misericórdia, porque o plano de Deus era plano de prosperidade. Em outras traduções até vai dizer planos de paz, porque os meus planos para vocês são planos de paz. Aqui está como prosperidade, mas também é facilmente entendível como paz. O que Deus quer para o seu povo é paz. É a reconciliação desse povo consigo mesmo. O que Deus tem é maior. Os planos de Deus são maiores do que o que a gente pode enxergar. A gente pode até olhar o negócio e achar, poxa, mas isso é tão mal para mim. Mas não. No final de todas as contas, se foi intervenção divina, nunca foi mal. Sempre foi justiça, mas foi misericordioso, mas foi gracioso. Então ele intervém sim, e as intervenções de Deus podem vir com dor sim, mas é uma dor que vem para o propósito maior dele. E o propósito maior dele é de nos dar paz, nos dar a prosperidade. E essa prosperidade, não falamos obviamente apenas de uma prosperidade financeira, uma prosperidade de bens. A gente está falando de uma prosperidade completa, de todas as áreas de nossa vida. Deus tem planos maiores para nós. Esses planos que de repente a gente não enxerga, mas com certeza a gente vai chegar lá se a gente continua no propósito dele. E se não continua, de alguma forma Deus tem novas chances para a gente, novas oportunidades, e ele com misericórdia vem e nos alcança. Não foi isso que ele fez com Cristo? Não foi isso que ele fez com o propósito maior de toda a sua criação? Ele enviou o seu Filho para reconciliar o homem consigo, para reconciliar o homem com o seu Criador, com Deus. E aí, Cristo veio, morreu por nós, se derramou por nós e deixou para nós o quê? Ide e façam coisas maiores do que eu fiz. Paulo vai dizer, porque vocês foram chamados para esse ministério da reconciliação. Agora nós somos o seu povo. Não é mais uma nação que é conhecida como a nação de Deus, ou o povo escolhido de Deus. Nós somos agora povo escolhido de Deus. Nós somos agora a nação de Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para isso. E Deus deixa isso muito claro. Desde Abraão, nunca foi para uma nação seleta. Deus nunca quis fazer um povo para si e os outros que têm os seus deuses, os outros que se virem. Não. O plano de Deus, o propósito de Deus, desde Abraão, foi para as nações, para toda a humanidade. Nunca foi para uma nação exclusiva de Deus. Nunca foi para um Deus assim, que aquela nação tem a exclusividade do seu Deus. Não. Deus tem o seu povo exclusivo, que é para todos. Mas o povo não tem o seu Deus exclusivo, porque o Deus é de todos. O Deus é de todos os povos, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as tribos, de todos os clãs, de todas as famílias, e aí como você quiser chamar. E para deixar isso bem claro, ainda mais claro, eu queria ler Atos com você. A gente vai para Atos 2, para a descida do Espírito Santo, porque você sabe, Jesus veio, morreu e prenunciou o Paráclito, o nosso Consolador, aquele que estaria ao nosso lado, o Espírito Santo. E Jesus foi, ascendeu aos céus e algum tempo depois desceu o Espírito Santo. E é nessa descida que acontece uma manifestação poderosa de Deus, uma manifestação poderosa do Espírito Santo que eu quero ler com você para a gente chegar à mesma conclusão. Acho que o plano de Deus nunca foi para uma nação, nunca foi para fazer um povo de uma nação para si, de fazer uma nação para si, mas de que essa nação que estava sendo gerada por Deus, estava sendo formada por Deus, fosse para abençoar todas as nações, fosse para trazer as outras nações para o seu Deus. Atos 2.
a partir do primeiro versículo, a gente lê assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panflígia, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? O que significa isso que esse Deus veio e está falando e a gente está escutando na nossa língua? Esse Deus não está falando só para os judeus, Ele está falando conosco. Que coisa maravilhosa! Deus está nos alcançando. Deus está intervindo nas outras nações. Deus não está só falando para a nação de Israel. E deixa eu ler um pouquinho mais. Lá no 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para todos, é para toda a terra. Semana passada, o Paulo Gilson falou sobre a nova terra, e a nova nesse sentido de restaurada. Adão e Eva conheceram o Jardim do Éden, e somente os dois, e foram expulsos por causa de seu pecado. Declararam independência contra Deus e Deus os retirou do paraíso ou do Jardim do Éden. De lá em diante, ficou um sentimento no coração do homem de perda. Eu perdi aquele jardim, aquela maravilha onde eu morava. Eu perdi. Deus vai restaurar o Jardim do Éden para nós. Nós que só conhecemos a terra pós-queda, a terra que sofreu com o pecado do homem. Deus vai restaurar o Jardim do Éden para nós. Deus vai restaurar toda a sua criação e a gente vai estar reconciliado com Ele. Essa é a nossa esperança. Você acha que a terra é bonita? Eu fiquei vagando e viajando entre diversas imagens de pontos da natureza e paisagens e lugares incríveis da nossa terra. E sabe o que eu tenho para dizer para você? A nova terra, ou a terra restaurada, vai ser muito melhor do que tudo isso. A nossa esperança é que um dia nós estaremos de novo com o nosso Deus. Nós estaremos reconciliados por inteiro com o nosso Deus. Toda a criação estará restaurada em uma nova etapa da eternidade. Porque a gente tem, todo ser humano tem dentro de si um pingo de eternidade que Deus dá, que você não sabe para onde recorrer, para onde ir e só encontra refúgio, só encontra paz em Deus, porque só Ele, o Eterno, pode nos dar da sua divindade, da sua eternidade, a partícula de divindade que habita em nós.
nos traz a paz que nós tanto almejamos e que nós um dia iremos encontrar. Enquanto esse dia não chega, Deus quer alcançar as nações através do seu povo. O povo que começou em Abraão. Esse povo que foi formado de lá e que com seus altos e baixos, Deus intervindo e Deus conduzindo a história, não com essa mão poderosa e determinista, dizendo tudo o que vai acontecer, não, mas intervindo sempre que necessário e conduzindo a história para chegar em nós e para chegar lá na eternidade. Mas enquanto isso, nós agora, povo de Deus, temos o ministério da reconciliação. Nós agora somos os responsáveis pela nossa cidade. Nós agora, você no seu emprego, você na sua vocação, seja ela remunerada ou não, nós agora somos os responsáveis por esse ministério da reconciliação, por buscar as outras nações, o outro que está fora para dentro, o outro que não é povo para ser povo, como o apóstolo Paulo em seu grande ministério para os gentios, ir aos que não são e falar e torná-los povo de Deus conosco. Essa é a nossa chamada, essa é a nossa vocação e essa é a nossa esperança de chegarmos lá um dia remidos, com a nossa cidade remida aos pés do Cordeiro, aos pés do nosso Cristo, nosso Senhor, e todos juntos, isso é maravilhoso, todos juntos restaurados, renovados, uma nova fase da eternidade com Deus, com a vida plena, com a vida perfeita, com a vida completa, com tudo que há de melhor que Deus está nos proporcionando, porque Ele mesmo diz que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, o que tem preparado para nós lá com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria encerrar hoje fazendo uma oração especial pelo Líbano. Nós estamos aqui no Brasil e acompanhamos essa semana o que aconteceu naquela nação, aquela tragédia que vitimou tantos, milhares de pessoas vitimadas, dezenas de mortos. Eu queria, por um minuto, que você orasse por aquela cidade, por aquela nação comigo. Pai querido, o Senhor é Deus de todas as nações. O Senhor é Deus de todos os povos. E, Pai, essa semana nós vimos aquela tragédia acontecendo com o Líbano, Senhor. Aquela explosão em Beirute. Deus, chega naquela cidade. Envia teus filhos para lá. Envia recursos para lá, sejam eles de que fonte sejam, de onde vierem. Envia para o Líbano, Senhor, e toca naquela nação. Se faz presente, Senhor, e se manifesta com mais intensidade naquela nação nesse tempo. Tem misericórdia, Senhor, daquela nação. Envia recursos e servos, envia pessoas para que o Teu nome seja engrandecido naquele lugar e que mais e mais libaneses se acheguem a Ti e se reconciliem contigo. Esse é o nosso trabalho. Envia-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, nessa missão. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoa aquela nação. Amém, Senhor. Amém. Tchau, comunidade. Até semana que vem, se Deus assim permitir.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olá, comunidade. Voltamos aqui para afirmar o que o seu Augusto, nosso vice-presidente, falou agora há pouco, que nós voltaremos domingo que vem. Então, por esse motivo, estamos aqui, eu e Gedrin, para agradecer uma turma que, durante essa pandemia, esses 4 meses e meio mais ou menos, teve um trabalho muito intenso
Por exemplo, nós da equipe de adoração, eu como servo na adoração, queria agradecer a uma turma de fora que adorou com a gente, de fora do Brasil, de São Paulo. Teve gente de Manaus que fez ou fizeram parte, né, da adoração conosco e fez questão de estar com a gente nesse momento. Como a gravação era dentro das suas casas, né, então eles gravavam. Então, gente, muito, muito, muito obrigado pela colaboração de vocês nesse período. E nós que estamos aqui, os de casa, domingo que vem começa as nossas reuniões e estamos todo mundo juntos, tá bom? E eu também queria agradecer, Guedria, a equipe de produção. Nós temos uma equipe de produção que a gente se reunia, a gente reúne ainda, a gente conversa. Lá nessa equipe de produção tá a Sara, tá a Andresa, tá a Hermínio, tá eu, tá você, tá Tiago. E teve uma equipe que a Rômulo, e teve pessoas que se dedicaram além disso, de estar só dentro do grupo planejando. Realmente arregaçaram a manga mesmo e puderam estar aqui conosco, né, que trabalhou muito, como Israel Palucci, como o Tiago, que eu já falei ali, como o Rômulo, como a Dágina, como o Flávio gravou muito e trabalhou muito na edição, como... Vai lembrando também aí, que eu estou tentando lembrar. E o Guedrian também, que está aqui, que participou de tudo, e ele também quer trazer uma palavra de agradecimento ao GT. Fica o agradecimento ao GT infantil da nossa comunidade, os Gerações, todos os professores que vocês viram nesse decorrer da pandemia, superaram obstáculos, enfrentaram a câmera, tiveram que ter criatividade dobrada para poder criar aulas criativas e chamativas aos nossos pequenos. Então, parabéns aos nossos professores. E durante essa pandemia, muita gente teve que superar. E como comunidade, temos que agradecer também aos nossos palestrantes, que não só os palestrantes da casa, mas os palestrantes que foram convidados. Eles abençoaram a nossa comunidade, foram edificantes. Então, são muitos nomes a agradecer, mas se você fez parte desse momento da pandemia, muito obrigado. Deus lhe usou e edificou a nossa comunidade com a sua vida também. Então, se faltou algum GT, sinta-se abraçado e queremos te dar um abraço pessoalmente no próximo domingo. Tá certo. Durante essa semana deve ter alguns avisos de como nós voltaremos na semana que vem, mas nos encontramos semana que vem. Venha com a sua máscara, que às 10 horas da manhã a comunidade estará reunida aqui no teatro. Tá certo? E se não puder vir, não se preocupa, transmissão online ao vivo. É verdade, transmissão online. Um forte abraço e até domingo que vem. Tchau. Domingo. Tchau, tchau.